blog sobre essa fé e conversão. Desde pequenininho, tendo que ter essa conversão diária. Quando a palavra assim nos fala, Jesus nos fala na palavra: deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino do céu. A gente assim, às vezes pensa que essa mensagem é uma mensagem assim um pouco complexa e que Jesus usou muito da emoção para falar isso. Mas ao lidar com criança, você vê o porquê que ele diz isso, né? Porque ao você ir evangelizar a criança, ao você sair para falar para a criança, e hoje em especial falar de fé para a criança, quando eu cheguei para aplicar o tema, que eu tentei fazer com que eles me mostrassem se eles sabiam o que é fé, e eles foram enumerando as situações de fé e questões de fé. A fé é igual o vento, é igual o ar, porque você tem que fazer com que eles aprendam de forma visível, né, e audível. Então assim, eles foram falando, e tem uma parte da pregação que a gente pede para que eles falam. Isso me chamou muita atenção, né, sobre os ícones de fé. Então assim, para colocá-los dentro do contexto da pregação, eu lancei essa ideia para eles. E disse para eles: eu quero que vocês me digam de um a um quem para vocês é exemplo de fé. E aquilo me emocionou, né? E a maioria deles falaram: é o meu pai, né? É minha mãe, exemplo de fé. A minha avó, né? O amiguinho ali do lado, citaram o nome da Fernandinha. A Fernandinha é um exemplo de fé, porque eu não ia para a igreja e ela me trouxe para a igreja. E quando chegava em alguns filhos de servos, né, eles falavam: meu pai é exemplo de fé, minha mãe é exemplo de fé. Então, o quanto que isso faz assim, bom para as crianças, né? Porque a criança é um referencial daquilo que vocês são em casa. Então, significa que esse referencial, ele está levando essa mensagem que tem que ser levada como Deus quer. Esse referencial de fé. E quando uma criança chega da idade deles, né, aos 7 anos, e diz assim: meu pai é um exemplo de fé, minha mãe é um exemplo de fé, significa que a tua missão está sendo passada e muito bem passada, né? E ao eles falarem isso e a gente pedir que falassem mais sobre fé, e aí eu tentei cortar o assunto e falei: nossa senhora, e São José, eles são exemplos de fé? São, mas eles são igual aos meus pais, né? Eles nos colocam para rezar. Nossos pais são exemplos de fé porque nos colocam para rezar, porque nos fazem a igreja, porque não nos deixam desanimar. Então assim, a figura do pai e da mãe está muito relacionada a esse contexto de fé e conversão. E aí eles falavam antes de eu explicar o que era a conversão, que a fé não pode ser algo da boca para fora. Então aí nós entramos na pregação da conversão, que a fé ela vem acompanhada de atitudes. E qual seria essa atitude? Eu perguntava para as crianças e elas falavam: a gente precisa mudar na sala de aula, no convívio com os pais. E aí eu falava assim com elas: foi porque a coordenadora de vocês convidava uma pregadora que não sabia pregar. Então por isso a pregadora tem que estar indagando para conseguir fazer a pregação. E assim, houve um resultado maravilhoso dessa pregação. E assim, eu consegui perceber o quanto as crianças absorvem daquilo que nós fazemos, né? Daquilo que a gente é, das nossas atitudes. Eles têm como exemplo de fé várias pessoas que estão de frente da igreja. E uma coisa assim que eu percebi com isso, que a gente tem que ter muito cuidado em relação àquilo que nós estamos com a nossa atitude pregando para os outros, principalmente com as crianças, porque as nossas atitudes dizem muito de nós. Obrigada, Gi. O que me chamou a atenção na fala dela é a respeito dos pais. Os pais têm que dar testemunho. Se eu mando meu filho ir para a igreja e eu não vou para a igreja, cadê o testemunho? E é preciso dar testemunho. Por isso a mensagem para vocês, pais: dê testemunho dentro da sua casa e faz com que seus filhos sigam você na sua fé. Porque assim vamos construir um mundo melhor. Se as crianças